certo. Quero ver todas as câmeras abertas. Boa noite a todos. Dia 2 de agosto, nosso primeiro dia de recesso das férias, né? Merecidas. Vamos iniciar, então, esse curso que nós chamamos de Letramento Digital. Porque esses meus 6 anos de Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi, porque os outros 4 eu estive no Paraná, muitos alunos, principalmente do noturno, do subsequente, da graduação e do ProEja, que geralmente são alunos que estão há muito tempo fora da escola, ou que também não estavam fora da escola, mas que não tinham o hábito de trabalhar com o computador, com o celular, com grupos de WhatsApp, quando entrou esse tal de WhatsApp, né, que no começo foi uma dor de cabeça, hoje ele salva a nossa vida. Os alunos vêm com muita dificuldade de formatação de trabalhos, de trabalhar com planilhas, de organizar o seu material de estudo nessas mídias, né? Aí entrou o SIGA no nosso sistema do Instituto Federal, e se tornou uma dor de cabeça tanto para nós professores, quanto para os alunos, porque a gente até gostava do caderno impresso lá, as folhas, anotar, e passa limpo, se erra. No começo a gente brigou muito com o SIGA, resistimos às mídias, e hoje a gente vê que é uma tranquilidade poder estar lá e não imprimir mais papel, tá? E nesses meus 6 anos do Campus Panambi, muitos alunos desistiam das aulas em função disso. Não sabiam como escrever um texto no Word, não sabiam como arquivar esse documento, não sabiam abrir uma planilha, onde é que ela estava, o Excel, sabe? E nós não tínhamos tempo de preparar esses alunos para isso, porque a gente acreditava que já vinha pronto, né? Tinha celular, usa Facebook e o WhatsApp, sabe tudo? Sabe nada. E é um conteúdo que não está descrito nas nossas disciplinas para ensinar. Então, a gente ficava dando dicas de acordo com o que cada professor queria, mas não eram suficientes. E aí nós resolvemos nos unir, eu, a professora Alice, que é coordenadora do curso de Sistemas de Informação, o professor Tiago, que é do curso também de Sistemas de Informação. Selecionamos 2 bolsistas monitoras, a Juliana e a Rafaela. Dão uma banadinha aí, Juliana e Rafaela, para o povo ver onde é que vocês estão, olha ali, bonitinhas. Uma aluna do 2º ano do Manutenção de Sistemas de Informação e a outra do 3º ano, para nos auxiliar na elaboração do curso. E estamos aqui, tentando fazer, então, a primeira versão desse curso, que a proposta é para continuar a cada ano com os alunos ingressos, no sentido de atualizar o que é possível fazer dentro dos programas que vocês necessitam para dar conta das disciplinas, tá? Então, de antemão, a gente preparou o curso com muito carinho e pensando nas dificuldades que os alunos apresentavam para entregar os trabalhos e realizar as tarefas de sala de aula, tá? Talvez não tenhamos todas as respostas e curiosidades que vocês queiram sanar nesse momento. Aceitamos dicas, aceitamos sugestões, e que vocês digam também o que vocês queiram aprender no futuro, para que a gente possa lançar a versão 2, né, do curso, e que vocês façam dele, assim, muito bom proveito. As aulas serão, então, ministradas pela Juliana e pela Rafaela. Hoje inicia a Rafaela, daqui a pouquinho entra o professor Tiago, e eu, professor Tiago e a professora Alice, ficaremos aqui só observando as coitadinhas ali, queridas, que trabalharam muito conosco nessa formação de material e de slides, vão estar estagiando com vocês, então.
tá? Mas todo o material, todo o conteúdo está sob a nossa supervisão. Então, a gente vai estar aqui de apoio. Eu espero que vocês façam muitas perguntas, que vocês digam também o que vocês querem aprender, para a gente elaborar esse curso, assim, de uma forma que cada vez ele consiga suprir as necessidades de vocês, alunos, tá? Que seja de apoio para o trabalho da sala de aula de vocês. Ok? Muito boas-vindas. Então, meu nome é Laura. Sou a professora Laura, tá? De língua portuguesa, quase em todos os cursos. E há 2 anos eu havia abandonado o ensino médio. Agora eu vou voltar para ele no último semestre, mais um pouquinho com o primeiro e segundo ano do automação. Bom curso para todos nós, então, tá? Agora eu passo a palavra, então, para a querida Rafaela, que está ali já louquinha para dar aula para vocês e para passar o tema. Tem tema, gente? Porque tem tema, né? Sendo coordenado por mim, tem que ter tema. Sem tema não tem graça. Só não tem recreio e lanche, mas o tema tem. Boa sorte, então, para todos nós, que a gente tenha uma boa semana juntos, certo? Beijo. Bom, boa noite a todos, então. Eu sou a aluna Rafaela, como a Laura já apresentou, e eu estou no 2º ano do curso técnico de manutenção e suporte em informática. E eu vou apresentar a tela aqui para nós, passar uma apresentação. E o tema da aula de hoje, a gente vai começar falando sobre o LibreOffice Writer, que é o editor de texto que a gente vai estar vendo. Okay? Deixa eu abrir aqui. Os materiais que a gente estiver passando para vocês, eles vão ser todos colocados no grupo do Whats. E a gente vai estar passando para que vocês tenham um suporte também. Que, como a Laura já falou, a gente vai ter temas, então a gente vai ter exercícios mais para o final do curso. E com isso, eu peço que vocês prestem bastante atenção no que a gente estiver passando e esperamos que seja de bom proveito para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper, vocês podem abrir o microfone e estar fazendo as perguntas que vocês tiverem. E a gente vai estar respondendo aí. Se a gente não souber responder, porque nós somos alunos, assim como vocês, a gente vai pesquisar e trazer nos próximos encontros. Então, esse é o curso Letramento Digital, um curso para inclusão digital para alunos do IFAR Campus Panambi, assim como a Laura já explicou. E hoje a gente vai falar sobre o LibreOffice Writer, que é um programa para a gente processar textos, editar textos, né? Bom, a primeira observação que eu vou passar para vocês é a questão de equivalências. A questão de equivalências dos 2 programas. O LibreOffice Writer, que a gente vai estar vendo hoje, que é esse azulzinho, e o Word da Microsoft. Então, a gente vai estar passando para vocês mais sobre o LibreOffice, que é um tipo de programa. O pacote Office da Microsoft é outro tipo. Então, talvez você não tenha o LibreOffice, mas tem o Word, tem o Excel, tem o PowerPoint, que é o pacote Office da Microsoft, né? No seu computador. Então, tudo que a gente estiver passando aqui sobre o LibreOffice pode ser aplicado também nos pacotes Office da Microsoft, ok? Então, a gente também vai estar passando para vocês mais para frente o link para vocês, se vocês não tiverem nem o pacote da Microsoft e nem o LibreOffice, né? Aí a gente vai passar o link para que vocês possam instalar no computador de vocês e quem não tem acesso, né, a esses programas possa ter então, né? E a gente escolheu o LibreOffice porque ele é gratuito, né? Ele é um software livre, então ele não precisa pagar, diferente do da Microsoft, né? Mas quem já tem o da Microsoft não tem problema, que as ferramentas vão ser praticamente as mesmas que a gente vai apresentar aqui do LibreOffice, ok? Tá. Vamos começar, então, com a nossa parte mais teórica. Bom, esse aqui é o visual do programa, logo que a gente abre ele e seleciona para criar um documento Writer, né, um documento de texto. Bom, aqui a gente vai encontrar barra de ferramentas, menus e outras coisas que a gente vai estar vendo mais para frente. Mas, basicamente, quando a gente abre, é essa tela aqui que a gente enxerga. Primeiramente, a gente vai ter a folha, né, algo bem básico, onde a gente vai estar escrevendo, onde a gente vai colocar as informações, vai colocar o nosso trabalho. Né? Então, é nessa folha centralizada que a gente vai estar escrevendo. Aqui, nessa barrinha aqui, que aqui tem um zoom mais ampliado para que vocês possam ver, a gente vai ter os menus, que é um pouco diferente de quem tem o pacote da Microsoft, né, que tem o Word, PowerPoint, que ele vai aparecer em várias abinhas, que a gente vai clicando
e aí eles vão abrindo. Aqui no LibreOffice Writer é um pouco diferente, como a gente consegue ver aqui. Eles vão ser esses menuzinhos aqui, mas a gente não vai falar muito sobre eles, até porque eles aqui dentro só vão ter algumas ferramentas que a gente já vai ver aqui na barra, né? Então não é necessário que a gente abra, que a gente veja o que tem em cada um, porque ele já tem algumas ferramentas que, se não tem aqui, são ferramentas mais avançadas, né? E como a Laura falou, esse é um curso que a gente está passando, né? A gente está na primeira etapa, mas é para a gente ter uma noção básica, para a gente conseguir fazer os trabalhos de forma organizada, que a gente consiga suprir as nossas necessidades acadêmicas, né? Então, não é necessário que a gente entre em cada um deles. Bom, aqui a gente vai ter, então, a nossa barra de ferramentas, onde vão ter várias ferramentas que a gente vai ver mais para frente, quais que são as mais importantes, quais que são as que a gente geralmente precisa usar para fazer um bom trabalho, e a gente vai estar mostrando a maioria delas. Algumas não, mas aí eu pontuo para vocês. Aqui do lado, a gente vai ter mais um quadrinho de barra de ferramentas, que está aqui, ó. Desse lado aqui, esquerdo da tela, direito da tela, onde, se a gente clica, ele vai abrir mais essa barrinha aqui de ferramentas. Aí fica melhor, fica na escolha de cada um, se vocês quiserem clicar, ele vai aparecer isso daqui e fica melhor de trabalhar, né? Mas isso é do gosto de cada um e não interfere muito nos recursos do programa. É apenas uma curiosidade. Aqui embaixo da nossa tela, a gente tem a barra de status. Isso aqui fica bem embaixo, aqui dá para ver no print que aqui estão outros programas, aqui tem o sinalzinho do Windows, então aqui é a parte bem de baixo da nossa tela. E aqui a gente vai ter a barra de status. Ela vai dar umas informações para nós a respeito da visão geral do nosso documento. Então, ele vai dizer aqui a quantidade de páginas e que página que eu estou editando, né? Então, se tiver bastante página no meu arquivo, por exemplo, 10, ele vai me dizer aqui página, por exemplo, 8 de 10. Isso significa que eu estou na página 8 de 10 páginas que tem nesse documento. Nesse caso aqui, quando eu tirei o print, só tinha uma página na tela, e eu estava nela. Então, aqui está escrito página 1 de 1. Aqui ele vai me dizer 0 palavras, 0 caracteres, porque eu não havia escrito nada no documento. Mas quando a gente escreve, ele vai começar a contabilizar aqui quantas palavras tem nesse documento, quantos caracteres tem nesse documento, e aí você pode estar se perguntando para que serve isso. Às vezes, a gente pode receber uma demanda de escrever um texto com um limite máximo de palavras. Por exemplo, a professora passa e diz, até 150 palavras, por exemplo, né? E aí, para a gente ter que botar no Google, por exemplo, e pesquisar quantas palavras que tem em tal texto, que tem alguns sites que leem, mas aqui também pode mostrar para nós quantas palavras que tem, e a gente não precisa ficar pesquisando na internet, porque essa função já tem aqui. Bom, aqui vai estar escrito sobre os estilos, que a gente vai ver mais para frente o que eles são e o que eles significam. A gente vai ver isso mais para frente, mas é uma coisa que não é tão usada, a não ser que a gente esteja fazendo mais trabalhos de final de curso. Mas aí eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui vai estar falando do idioma. Isso é bem óbvio, na verdade, a gente pensa, estamos escrevendo em português, mas isso é importante para a gente saber que a verificação ortográfica do programa está ligada. O que é isso? A verificação ortográfica, ela nada mais é do que o recurso que vai estar verificando se a gente está escrevendo certo, né, de acordo com a nossa língua portuguesa. Então, ao invés de nós termos uma Laura nos dizendo ali se a palavra está escrita corretamente ou não, a gente vai ter esse recurso de verificação ortográfica. Então, por exemplo, na nossa língua portuguesa, a gente escreve ideia sem acento agudo no E. Antes tinha acento, mas agora não tem mais. Então, se eu escrevo ideia e boto o acento agudo, tá errado. E automaticamente o programa vai me mostrar que tá errado e eu posso corrigir, né? Então, é algo bem importante também. Aqui é outra função, mas a gente não precisa ver ela, sobre seleção e outras coisas. E aqui vai ter uma função que vai nos mostrar se o arquivo está salvo ou não. Isso é bem importante. E ele é bem simples, na verdade, de entender. Esse símbolozinho aqui, ele vai ficar vermelho quando o arquivo não estiver salvo, ou quando ele estiver tentando chamar a nossa atenção. O que isso significa? A gente sabe que às vezes pode dar queda de luz, pode acontecer alguma coisa, o computador desligar. E quando a gente está escrevendo esses documentos, né, o recomendado é que a gente pegue, abra o documento, escreva um pouco, e aí a gente salve, né? Para que a gente não perca isso, se dá uma queda de luz, se acontece alguma coisa, o computador pifa, né? Principalmente o notebook, que é famoso por dar problema. Então, a gente pega, salva o arquivo, e para a gente não perder essas informações. Porém, o que acontece? Às vezes a gente pode criar o arquivo, escrever,
salvar, e aí a gente pode continuar escrevendo e esquecer de salvar depois. E aí ele vai ficar vermelho, nos mostrando e nos chamando a atenção de que, epa, você esqueceu de salvar, você já fez mais alterações e você esqueceu de salvar. Então, se der uma pane naquele momento, ele vai ter salvo só aquelas informações que estavam antes de eu salvar, né? Então, aquelas outras que eu escrevi depois de salvar e não salvei de novo, eu vou acabar perdendo, né? Então, é por isso que ele coloca esse íconezinho aqui, que às vezes a gente esquece, mas é bem importante, porque quando a gente passa o olho e, opa, tá vermelho, é uma observação, né? A gente pode salvar, isso é bem importante. Aqui vai estar mostrando um ícone de visualização de páginas. Então, aqui, se você clica aqui, como está selecionado, você vai ver uma página apenas, certo? Na tela. Se você clicar nesse outro que tem duas páginas uma do lado da outra, ele vai mostrar exatamente assim, ou seja, uma página ao lado da outra. E aqui já tem outra função também, que acho que, se não me engano, ele vira a página. Tem uma pergunta da Emily ali. Emily, tu se refere a qual recurso? Uhum. Se não me engano, ele tem também ali bem embaixo. Aí ele vai aparecer ali. Não sei se é exatamente aqui onde ele está mostrando, por exemplo, para cá. Isso é uma observação que tem vários recursos que a gente está mostrando aqui que vão ter também no Word, vão ter também no PowerPoint quando a gente estiver vendo para apresentações. E às vezes eles podem estar em outros lugares, né? Por exemplo, pode estar na barra de status, mas pode estar mais para a esquerda, pode estar mais para a direita. Isso vai acontecer também com as nossas ferramentas quando a gente estiver vendo. Então, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, estilos é nesse canto, e aí no Word pode ser em outro lugar, por exemplo. Mas os símbolos, assim, que a gente vai estar pontuando, ele basicamente vão ser os mesmos, né? Negrito, itálico, é sempre os mesmos símbolos. Então, não tem problema em relação a isso. A questão de a gente passar o olho e daí só procurar. Mas as funções vão ser basicamente as mesmas. Aqui, por último, da barra de status, a gente vai ter aqui a questão de zoom da nossa folha. Então, a letra está pequena, eu quero aumentar para enxergar melhor o que eu estou escrevendo. A gente vai clicar aqui, vai arrastar, e aqui ele vai me dar uma porcentagem, né? Conforme eu vou aumentando, vai aumentar a porcentagem, enfim. Eu vou colocando para que possa visualizar melhor a tela, né? Se for necessário, estiver muito pequeno. Aqui nós temos um slide sobre uma pergunta que talvez possa surgir, né? Digamos que alguém realmente nunca tenha editado um documento, não saiba como que se escreve um documento, então pode surgir a pergunta, como que eu escrevo, né? A gente clica com o botão esquerdo do mouse, que seleciona, na área da folha que a gente quer escrever, seja no meio, seja em cima, seja embaixo, a gente vai estar clicando e aí ele vai selecionar e a gente pode escrever. Agora a gente vai começar a falar um pouco das ferramentas. Pode parecer que são muitos slides, mas na verdade a explicação sobre cada uma das ferramentas é algo bem rápido. Então a gente não vai demandar tanto tempo assim para falar delas. Então, aqui como eu falei para vocês, esse aqui é o símbolo do negrito, por exemplo. Ele vai ser o mesmo símbolo no Word, né? E o itálico aqui também vai ser o mesmo símbolo, são símbolos que se repetem, né? Porque os softwares são muito parecidos. O LibreOffice, ele foi feito com base no Word da Microsoft, né? Porque foi criado, uma curiosidade para vocês, né? O LibreOffice foi criado porque o Microsoft era pago. Então, era necessário um software que pudesse ter Word, por exemplo, PowerPoint, que a gente pudesse criar textos, que a gente pudesse fazer apresentações, mas de forma gratuita para as pessoas. Foi por isso que um grupo se reuniu e fez o LibreOffice, tanto que ele é de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa que souber programar pode entrar, pode criar uma nova ferramenta, pode arrumar, porque ele não precisa pagar ou então não é algo privado, né? Então, aqui ele foi feito com base no Word e por isso que muitos ícones vão ser iguais, né? Então, bem, a primeira ferramenta que a gente vai ver é o negrito, que vai estar negritando as palavras. Ele vai estar firmando, a gente pode ver que ele deixa a palavra com um tom um pouco mais forte, né, mais destacado. Normalmente a gente usa isso para títulos, né? Aqui a gente tem o itálico, que ele vai estar deitando um pouco mais a palavra, e ele serve normalmente para citações, ou quando a gente vai botar que alguém está falando alguma fala, isso às vezes acontece nos textos. Aí a gente coloca em itálico. A gente tem também o sublinhado, que vai aparecer essa linha aqui embaixo das palavras. E a gente tem o taxado, que vai aparecer essa linha em cima das palavras. No segundo slide de ferramentas, a gente vai ver primeiramente as fontes. As fontes nada mais são do que os tipos de letra que a gente vai estar usando no nosso texto. Então, aqui tem uns exemplos de fonte Arial,
fonte Calibre, fonte Times New Roman. Quando a gente vai fazer trabalhos, por exemplo, TCC ou PPI, né, de mais trabalhos para final de curso, a gente vai normalmente ter que seguir as regras da BNT. E aí, nas regras da BNT, a gente tem que usar ou fonte Arial ou fonte Times New Roman, né? E o aconselhável é que a gente sempre use uma fonte que seja legível, né? Então, vão ter fontes aqui que podem ser um pouco menores, fontes que sejam um pouco mais desenhadas, mas aí se a gente mandar um arquivo assim para o professor, pode ser um pouco complicado de ele conseguir entender o que a gente está escrevendo, né? Então, normalmente a gente pega uma fonte que seja um pouco mais simples, para que ele possa entender. Aqui do lado, aqui a gente, né, vê que são as fontes, aqui do lado vai ter o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho daquilo que a gente está escrevendo. Aí aqui a gente vai ter o exemplo, o tamanho 16, o tamanho 20, o tamanho 28. Aqui a gente vai mudando os tamanhos. Opa, acho que eu saí, peraí. Aqui a gente vai ter a cor da fonte, né? Que são algumas ferramentas que a gente não vai ver agora, porque não são tão importantes, né? Não são tão principais quando a gente vai editar. Então vamos pular aqui. Para a cor da fonte. A cor da fonte nada mais é do que a coloração que vai estar nas palavras, certo? Mas normalmente quando a gente vai escrever trabalhos, quando a gente vai escrever em arquivos institucionais, a gente utiliza o preto, né? Aqui a gente vai ter cor de realce do lado da cor da fonte, que é essa cor que vai ficar atrás das palavras. Então a gente pode ver que aqui a cor da fonte está selecionada em preto, é que está em preto. E aqui atrás, né, vai aparecer essa outra cor, que é diferente. Mas normalmente a gente não usa isso para trabalhos. É só uma curiosidade. Bom, aqui a gente vai agora ver os estilos, né? E talvez aqui na teoria fique um pouco complicado para vocês me entenderem, mas quando a gente partir mais para o final, para uma parte prática, a gente vai conseguir visualizar melhor o que são os estilos. Os estilos, eles ficam aqui no cantinho, pelo menos no LibreOffice, né? E aí eles nada mais são do que algumas coisas que a gente cria para salvar a formatação. Então a gente vai estar criando um estilo de formatação que vai ficar salvo ali, né? E aí isso serve para quê? Quando a gente está fazendo, por exemplo, TCC ou PI, né, que são trabalhos mais extensos e a gente toda hora tem que ficar conferindo se o espaçamento está certo, se o tamanho da letra está certo, se a cor, se o tipo de fonte está certo, né? Para a gente não ter que ficar conferindo isso a todo momento, a gente cria os estilos. Então, a gente vai criar lá um estilo que vai dizer, ó, nesse estilo as palavras têm tamanho 18, têm a cor preta e são negritadas, por exemplo. E aí a gente vai pegar e toda vez que precisar daquela formatação, a gente clica em cima, né? Então, é algo que facilita bastante quando a gente vai fazer trabalhos mais extensos. Aqui vai aparecer alguns estilos que são do próprio LibreOffice, né? Título do documento, subtítulo, título 1. São alguns estilos que foram criados pelo próprio LibreOffice, e alguns, se a gente clica aqui em outros estilos, né, eu estava vendo antes, ele vai aparecer alguns outros estilos com outros nomes, e que, se não me engano, já estão segundo a BNT. Então, isso acaba ajudando bastante a gente. Aqui a gente vai ter os marcadores, aqui, e eles nada mais são do que símbolozinhos que a gente coloca, né, para demarcar itens, na maioria das vezes. Então, a gente pode usar os marcadores ou os numeradores. Mas quando a gente não está falando de um ranking, por exemplo, ou de uma lista de coisas que precisam ser numeradas, a gente pode usar esses marcadores. A gente utiliza bastante eles em apresentações de slides. Daí a gente vai ver um pouco mais amanhã. Tanto que algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês hoje, elas podem se repetir amanhã quando a gente for falar de apresentações, né? Por exemplo, negrito, marcadores, numeradores. Isso tudo pode aparecer de novo, né? Porque são coisas que também estão disponíveis nas apresentações. Então, algumas coisas vão se repetir. Aqui a gente tem os alinhamentos, aqui nesses quadrinhos, e são 4 alinhamentos que tem. Isso também tem no Word, isso também tem no Google, se alguém usa o pacote do Google também, que também é muito bom, aliás. E a gente até estava falando mais depois, talvez a gente não pudesse pegar o Google também para mostrar, mas realmente a gente não quer fazer um curso tão extenso e a gente está com os encontros bem organizadinhos. Então, talvez numa próxima a gente possa falar do Google, possa falar de outros, né, de outros pacotes para a gente estar explanando. Mas, bem, o que são os alinhamentos? Os alinhamentos, eles nada mais são do que a forma como o texto vai estar e, basicamente, como que ele vai se alinhar na nossa folha. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que tem uma margem, né, nesse sinalzinho, e aqui tem outra margem. Isso aqui, se não me engano, não aparece no Word,
Mas a gente consegue igual ver aqui do lado que tem a mesma distância praticamente, né? Então, isso aqui é a margem na hora de imprimir, para não acontecer das impressoras, que na verdade às vezes acabam imprimindo de uma forma diferente, cada uma, não cortar o nosso texto, né? E também para ele ficar bem alinhado. Então, aqui ele está alinhado à esquerda, essa palavra aqui, né? Nessa frase. Então, ela vai estar alinhada para cá, na esquerda, essa vai estar alinhada para a direita, né? Ou seja, ela vai estar sempre grudadinha aqui, e esse aqui vai estar alinhado no centro, bem centralizado na nossa folha. E o que é o justificado? O justificado, ele nada mais é do que um alinhamento que vai estar sempre tentando espichar as nossas palavras para que elas sempre encostem nas duas margens, né? Para que a gente possa olhar assim para as duas margens e ver que elas estão retinhas. Aqui nesse caso, como era só uma palavra, ele não ia explicar, espichar a palavra até lá. Mas se fosse mais palavras aqui que chegasse perto, ele ia dar um aumento nos espaços para que as duas encostassem aqui nas duas margens e pudesse ficar uma boa visualização. Quando a gente vai fazer trabalhos, quando a gente vai fazer, nem que seja responder uma lista de exercícios, eu, na minha opinião, acho que é sempre muito bom colocar sempre em justificado, porque fica uma visualização mais bonita. Então, quando a gente fizer, por exemplo, PPI, né, que faz resumo expandido, ou quando vai fazer TCC, né, que tem que explanar bastante, a gente bota sempre justificado, segundo a BNT também. Bom, aqui, como eu tinha falado, são os numeradores. Os numeradores, eles vão ser essas numerações, são vários tipos, então esse aqui vai usar o 1, e daí tem esse parêntese, esse vai usar ponto, esse vai usar dois parênteses, são alguns tipos de numeradores, né? Então a gente usa mais quando precisa realmente fazer um ranking de alguma coisa, né? Por exemplo, os vencedores foram, e daí coloca número 1, fulano, número 2, ciclano, a gente coloca assim, né? Por exemplo. Então, eles servem para isso, basicamente. É diferente dos marcadores, que não são tão ranking, mas uma listagem, né, das coisas, que não tem uma ordem certa. Bom, aqui a gente vai ter os espaçamentos, que também são outra coisa muito importante quando a gente fala de trabalhos de conclusão de curso, porque isso a BNT também vai estar pedindo em questões de espaçamento. Então, o espaçamento nada mais é do que o espaço que a gente vai ter entre as nossas palavras, entre as nossas linhas. Então, aqui, por exemplo, tem espaçamento 1,5 entre essas duas linhas. Aqui o espaçamento é 2,0. Por que 2,0 e não 2? Porque poderia ser 2,1 ou poderia ser 2,5, por exemplo. Né? E aqui a gente pode ver que ele está escrito valor personalizado. E aqui no valor a gente poderia colocar 3,0, por exemplo, né? Se a gente quisesse um espaçamento de 3,0. Então, às vezes, quando a BNT estiver pedindo para nós ou os professores colocarem isso que querem um espaçamento definido, é aqui que a gente arruma isso, espaço entre as linhas. Bom, aqui a gente vai ter a função de recuo, que nada mais é do que o tab que a gente tem no nosso teclado, né? Essa teclinha que, se vocês olharem no teclado de vocês, vai estar bem para a esquerda aqui do canto. Bom, para que serve isso? Ele vai dar nada mais do que um espaço maior. É diferente do que você ficar botando espaço no teclado para botar a palavra mais para frente. Você vai clicar num tab e ele vai dar um recuo mais para frente, por exemplo. Ou mais para trás, se você desejar. Mas ele sempre vai respeitar também a margem. Então, aqui a gente pode clicar simplesmente tab, ou clicar aqui, se alguém gosta de visualizar a função, gosta de ver qual que é o ícone, né, e não se dá tão bem com o teclado, tem várias funções que a gente vai estar vendo aqui, que a gente vai mostrar aqui na barra de ferramentas, mas também dá para fazer com o teclado. Mas aí vai de cada um, e é importante que a gente consiga fazer aquilo que a gente quer fazer. Bom, aqui a gente vai ver o espaçamento entre parágrafos, que é uma coisa um pouco mais diferente do que o espaçamento entre linhas. Qual que é a diferença? Esse espaçamento aqui serve para qualquer linha que estiver no mesmo parágrafo, né? E aqui vai ser o espaçamento que vai ter entre os parágrafos. Então, se eu dou um enter, ele vai criar um novo parágrafo, né? Então, com isso, ele vai dar um espaço um pouco diferente do que se fosse um espaçamento somente entre linhas do mesmo parágrafo. Isso, às vezes, pode irritar a gente quando a gente está fazendo trabalhos que tem que seguir a BNT, porque, às vezes, a gente acha que o espaçamento está certo, você verifica que está certo o espaçamento entre linhas, mas esquece do espaçamento entre parágrafos. Aí você olha para a folha e vê que o espaçamento entre parágrafos está maior. E você fica perguntando, meu Deus, por que aqui nesse lugarzinho aqui está tão grande? E às vezes a gente esquece que existe espaçamento entre parágrafos, que é uma coisa diferente. Então, isso aqui é bastante usado. Não vamos usar nos nossos trabalhos cotidianos, mas a gente vai usar em trabalhos de conclusão de curso, que é importante quando segue a BNT. Então, a gente observa o espaçamento entre parágrafos para que a gente não fique se irritando com esses detalhezinhos, né? Porque são coisas diferentes. Aqui a gente vai ter a função de criar novos documentos.
criar novos arquivos. Até porque, vou contar para vocês antes, eu estava me irritando um pouco com isso e eu percebi que estava fazendo uma besteira, que o LibreOffice, você abre ele, e aí se você ficar com o documento aberto no LibreOffice, e você ir para a área de trabalho de novo, clicar no ícone para abrir outro documento, ele não abre outro documento. Ele vai ficar voltando para o mesmo documento. E aí eu não estava conseguindo criar outro documento e deixar dois abertos, né? E aí eu me lembrei que, na verdade, no LibreOffice é aqui que você cria, né? Então eu tô com um documento aberto já e eu quero abrir outro. Aí eu tenho que vir aqui em criar, né? Não adianta eu ficar tentando abrir o arquivo de novo para abrir de novo. Ele não vai criar dois. Então aqui que a gente cria. Aqui, no caso, ele vai mostrar criar, documento de texto, planilha, apresentação. Planilha que vocês vão ver com a Ju. Aqui a apresentação que a gente vai ver amanhã. Bom, aqui vai ter outra função de salvar. E aqui é só para mostrar mesmo, basicamente, o ícone, né, para a gente salvar. Vai ser praticamente o mesmo no Word. E a gente vai ver melhor como que salva mesmo, como que abre o diretório, onde que a gente clica, né, para salvar o nosso arquivo, onde é que ele fica, como é que a gente acha ele depois de salvar, né, por exemplo. E ele não serve só para salvar uma vez, como eu falei para vocês. Sempre que a gente cria um documento, é bom a gente já salvar e deixar salvo em alguma pasta. E toda vez que a gente for escrevendo mais coisa, a gente pega e só dá um clique em cima dele. Quando a gente dá esse clique, ele vai atualizar e vai salvar aquilo que foi escrito de novo, né? Que está ali, que foi adicionado no nosso texto. Com isso, a gente sempre vai salvando aos pouquinhos que a gente vai escrevendo e não corre o risco de perder nada. Né? E quando a gente abrir em determinada pasta, ele vai estar lá salvo com todas as informações. Bom, aqui a gente vai ver outra ferramenta que se chama exportar diretamente como PDF. Eu vou mostrar melhor para vocês isso depois quando a gente estiver na parte prática. Mas uma observação, quando a gente está no Word e a gente quer salvar como PDF, né? O PDF, qual que é a diferença de eu salvar como PDF ou simplesmente salvar, né? Um arquivo de texto. Se eu simplesmente salvo esse arquivo, quando eu mando para o meu professor, ele consegue editar esse arquivo. Ele consegue abrir no Microsoft Word, né, ou outro editor de texto, e ele consegue mudar as informações. Agora, quando eu mando como PDF, é um arquivo imutável, ou seja, um arquivo que não dá para eu clicar, adicionar uma palavra, adicionar um comentário, por exemplo, fazer uma correção. Isso não é possível. Por isso que quando a gente vai fazer trabalhos que já estão prontos, né? Por exemplo, versão final da minha PPI, versão final do meu TCC, por exemplo, né? É importante que se mande como PDF. Agora, se a gente está mandando para o prof para ele dar uma corrigida, ou então para ele fazer um comentário, ó, arruma isso aqui, ele vai escrever lá um documento, se eu mandar como PDF, não tem como ele fazer isso. Porque não tem como mudar, não tem como adicionar nada. Então, isso é importante da gente pontuar. No Microsoft Word, para a gente transformar algo em PDF, a gente vai mudar o formato. Eu posso mostrar isso para vocês mais tarde. Porém, aqui no LibreOffice, a gente não consegue mudar. Então, se a gente quer salvar em PDF, a gente clica direto nesse botãozinho aqui. Se a gente clicar aqui para salvar e aí querer mudar o formato, isso não vai dar certo. Ele não aceita. Então, é importante que a gente clique aqui para salvar diretamente como PDF. Aí ele só vai pedir o lugar que a gente quer baixar no computador, o lugar que a gente quer salvar, e já vai abrir o link para a gente salvar também do PDF. Bom, aqui a gente vai ter funções de cortar, copiar e colar, ou recortar, copiar e colar, né? Que, como eu disse para vocês, são funções que a gente consegue fazer no teclado, ou então com o nosso mouse, mas dá para fazer aqui com esses botõezinhos também. Então, aqui a gente vai ter a função de cortar, né? Ou recortar nessa tesoura. Aqui nesses dois arquivinhos a gente vai ter a opção de copiar, e aqui a gente vai ter a opção de colar. Isso aqui dá para clicar, né? A gente sabe que no momento que a gente clica, ele vai selecionar. Então, a gente seleciona, eu quero cortar algo, por exemplo, seleciono, vou clicar na tesoura, ele vai cortar. Aí eu vou para a parte do texto que eu quero estar colando, aí eu só pego e clico aqui em colar. Eu quero fazer isso no teclado. Como que eu faço? Ctrl+C e Ctrl+V, vai estar copiando e colando esse arquivo, né? As informações que a gente selecionou. No mouse também, a gente clica com o botão esquerdo, e aí a gente consegue com o botão direito, perdão. E aí a gente consegue estar clicando, vai aparecer para nós copiar, colar, recortar, e a gente consegue fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar melhor para vocês de forma visual, né? Porque eu sei que aqui pelos prints a gente pode até entender a parte teórica, mas pode ficar um pouquinho complicado da gente ver realmente como que eu faço isso na prática. Aqui a gente vai ter outra ferramenta, que é a de imprimir,
né? Então, a gente vai clicar aqui para imprimir o arquivo, e aí ele vai abrir um diretório, quando eu falo diretório, eu quero dizer uma telinha na nossa frente, certo? E aí, nesse quadrado, nessa tela, ele vai me pedir qual que é a impressora, e se eu quero mudar mais alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um arquivo de 20 páginas e eu quero imprimir só 10. Como que eu faço isso, né? Aí ele vai ter umas informações assim. Mas isso eu não vou mostrar tanto para vocês, né? Porque a gente está falando mais, assim, de trabalhos institucionais que a gente está enviando para os nossos professores, principalmente em EAD, né? Então, são coisas que a gente não está usando muito de imprimir e enviar, né, para o nosso professor. Então, é algo que a gente não vai ver tanto. E também essas funções de imprimir, elas são bem óbvias quando a gente abre aquela telinha. No LibreOffice, pelo menos, ele escreve bem certinho as coisas, então é bem óbvio para qualquer pessoa que consegue ali estar lendo as informações. Aqui vai ter alternar visualização de impressão, que nada mais é do que um botão para a gente clicar e ver como que vai ficar isso impresso, né? Então, também alinhado a essa coisa de imprimir, eu clico aqui e eu consigo ver como é que estão as minhas páginas, o que que ficou na página 1, o que que ficou na página 2. Por exemplo, às vezes a gente tem que escrever em uma página só, e aí acontece da gente escrever e sair uma frase para baixo, e a gente não percebe. Aí quando tu vai salvar o arquivo, tu pode clicar aqui também. Pera, mas deixa eu ver como é que ele ficou de forma geral, né? Como que tá esse arquivo. Aí tu clica aqui nesse botãozinho de visualizar, né? E aí você consegue ver, opa, saiu uma frase que ficou na página 2, né? Aí você vai lá e arruma para ele ficar só em uma página, né, se for necessário. Mas é bem bom para a gente sempre estar voltando e vendo, né? Isso aqui ficou no centro, isso aqui ficou meio para baixo, acho que eu vou botar para cima, isso aqui ficou na segunda página, né? É bem importante também, não só se a gente for imprimir, mas para a gente conseguir ver tudo de uma vez só. Aqui a gente vai ter botões de desfazer e refazer a nossa ação, que são coisas bem importantes quando a gente está escrevendo e, por exemplo, digamos que eu coloco uma palavra em negrito e aí eu me arrependo, né? Não, não era isso que eu queria. Eu clico em desfazer. Ele vai desfazer a ação que eu tinha feito, né? Então eu coloquei em negrito, clico em desfazer, ele vai tirar o negrito. E pronto, fica como eu queria. Mas aí digamos que eu tirei o negrito e aí eu percebi, não, mas eu acho que com o negrito realmente estava melhor. Eu quero recolocar esse negrito. Aí eu clico em refazer, ele vai refazer a ação que eu desfiz. É um pouco complicado, mas depois eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse iconezinho aqui, né, ele vai estar adicionando imagens. Então, tem essa figurinha de uma montanha em um sol, que tá bem pequenininho, na verdade. Mas aqui nesse quadrinho a gente consegue abrir esse diretório, né, ou seja, essa tela, que vai pedir para nós qual a imagem e onde que ela tá, para ele poder botar no arquivo. Então, ele vai abrir esse diretório e aí você vai procurar aqui nas suas pastas, por exemplo, se tiver na área de trabalho a imagem, você entra na área de trabalho, clica aqui, e aí você vai encontrar aqui a sua imagem. Daí você clica 2 vezes e ele vai abrir. Ou clica nele, clica em abrir, pronto. Vai aparecer ali no texto a sua imagem. Aqui a gente adiciona tabelas para a gente fazer, às vezes, de informações, colocar as informações, né, em tabelas, quando a gente vai fazer, por exemplo, algumas pesquisas, algumas coletas de dados, né, por exemplo, em PPI ou alguma coisa que a gente for desenvolver. E aí a gente precisa criar uma tabela para colocar isso alinhado. Aqui a gente consegue criar. Então, por exemplo, aqui você vai arrastando o mouse e ele vai te dizendo, ó, aqui é 5 por 5, né? Ou seja, 5 quadradinhos por 5 quadradinhos. Aqui vão ser 3 por 2, aqui vai ser 8. Enfim, ele vai estar te dando ali a opção de você dimensionar o tamanho que você quer. Aqui do lado das imagens, ó, a gente vai ter inserir gráfico. Também para coleta de dados, se a gente quiser criar um gráfico para alguma coisa, uma informação, a gente consegue criar os gráficos aqui. Aqui é um botão de caracteres especiais, que vai ter uns símbolos um pouco mais diferentes. Se a gente está precisando de um símbolo diferente, não está, por exemplo, nas formas ou alguma coisa assim, a gente consegue achar esses caracteres aqui. Aqui vai ter inserir caixa de texto, que aqui quando a gente quer escrever algo, mas a gente não quer começar do início da linha. Ou a gente quer escrever uma informação e arrastar e botar, por exemplo, no cantinho da folha, né? Por exemplo, quando vai fazer TCC ou alguma coisa assim, e aí você quer, por exemplo, numerar as páginas, né? E aí você, às vezes é meio complicado para achar em alguns softwares isso, e aí você só pega, cria uma caixa de texto, escreve um númerozinho e bota no canto e pronto, tá numerada a sua página, né? É algo bem mais simples, na verdade. Então, a gente pode usar isso para algumas coisas que a gente precisar, ou, por exemplo, citação, ou alguma coisa assim que a gente precisa recuar, ou alguma coisa, estamos perdidos, dá para criar caixa de texto também para algumas coisas assim. Então, é basicamente para isso que serve a caixa de texto. Escrever em outro lugar da página, né? Um lugar mais localizado, um lugar mais
centralizado, enfim, do que a gente quer. Aqui nesse botãozinho, a gente vai ter para inserir linhas. Vai ter alguns tipos de linhas para a gente selecionar e a gente consegue colocar na folha da maneira que a gente quiser. E do lado desse ícone vai ter o inserir formas, que aí a gente vai estar adicionando algumas formas, às vezes até para criar algoritmos ou coisas assim. A gente tem essas formas aqui. E aqui agora nós vamos para alguns exemplos mais práticos no Writer, né? Então, basicamente, essa foi uma parte mais teórica do LibreOffice Writer, né? E esse é o fim da apresentação. E agora eu vou abrir com vocês, né, um documento para exemplo no Writer. E aí a gente vai ver algumas coisas disso que a gente mostrou, disso que a gente conseguiu olhar aqui, como que eu faço algumas coisas dessas na prática, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui tem um grande arquivo escrito exemplo, 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 né? É um arquivo para exemplo, isso é bem claro. E aqui eu vou selecionar apenas a primeira linha, né? Como que eu fiz isso? Eu cliquei aqui no início, eu estou clicando com o botão esquerdo, estou arrastando. Estou arrastando e pronto, soltei. Selecionei a primeira linha. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, digamos que esse aqui é o meu título, né? Por exemplo, vou até apagar aqui algumas informações, peraí. Digamos que esse aqui é o meu título, e aí eu quero arrumar um título. Eu vou pegar, eu vou selecioná-lo, eu vou colocar em negrito, eu vou clicar em alinhar ao centro, ou seja, eu vou trazer ele para o centro da minha folha, e eu vou aumentar o tamanho, vou botar em 14. Né? Esse aqui é o meu título. Então, esse é um texto sobre exemplo, e o título do meu arquivo, né, do meu texto é exemplo. Aí eu vou selecionar aqui, e aí aqui eu vou ter algumas funções que a gente viu, como por exemplo, peraí que eu vou aumentar, que eu acho que pode estar difícil de vocês verem. Aqui. Ok. Agora eu acho que dá para enxergar. Vamos começar aqui do início, por exemplo. Aqui a gente vai ver nome das fontes. Então, aqui são os tipos de fontes. Eu posso estar pesquisando aqui, ó, vocês podem ver que está em ordem alfabética, né? Então, R, S, T, enfim, ele vai estar em ordem alfabética. Aí eu posso estar pesquisando aqui, né, indo para cima, indo para baixo, pesquisando o tipo de fonte que eu quero. Ou aqui, como já está selecionado, eu posso simplesmente apagar isso aqui, né, com o teclado, e escrever. Eu quero a Arial, pronto. Eu já vou direto para Arial, clico Enter e agora o meu título está com a fonte Arial. Aqui eu mudo o tamanho, como vocês viram, né, que eu coloquei maior para vocês. Então, aqui, agora, nesse momento, está em tamanho 32. Aqui nós temos a função de negrito, para grifar melhor a palavra. Aqui vai ter a função de itálico, para deitar a palavra. Aqui vai ter a função de sublinhado, a função de taxado, que dá diferente uma linha no meio das palavras. Isso aqui a gente não viu. Isso aqui é a cor da fonte, então a gente vai conseguir mudar a cor que a gente está colocando aqui na nossa fonte. Mas lembrando que sempre em trabalhos é bom não colocar muito colorido, deixar sempre no preto mesmo e enviar para o professor para não parecer que ele recebeu, né, um texto sobre o carnaval, alguma coisa assim. E aqui vai ter uma cor mais profundo, né, da nossa palavra. Mas enfim, vamos deixar como está. Aqui a gente vai ter os alinhamentos, então eu vou até mostrar aqui para vocês. Vocês viram que eu coloquei aqui no centralizado. Aqui, por exemplo, estaria alinhado à esquerda, né? Aqui está escrito alinhar à esquerda e vocês podem ver que ele grudou na margem esquerda da folha. Se eu clicar aqui em alinhar à direita, ele vai grudar na outra margem, ou seja, a margem direita da folha. Aqui ele está no centro e aqui eu vou botar justificado, né? Por que ele foi para cá? Porque, na verdade, ele começa alinhado à esquerda, mas ele vai tentar encostar na outra margem. Como isso é apenas uma palavra, ele não vai espichar essa palavra, né? Iria ficar muito ruim de se visualizar. Então, por exemplo, eu vou aqui selecionar todo isso aqui para vocês verem, né, como fica justificado. Aqui, nesse caso, ele já está justificado, tá vendo? Mas se eu tirar esse justificado e colocar alinhado à esquerda, olha o que acontece. Ele se alinhou à esquerda, porém ele não encosta na margem direita, né? E a gente consegue ver aqui que está sobrando espaço. Tá vendo que está sobrando espaço? Como que eu sei que está sobrando espaço? Porque aqui tem uma margem, né? E aqui tem outra margem. E aqui tem um espaço. Então, isso aqui também pode ter texto aqui dentro. Porém, nesse caso, ele está alinhado à esquerda. E aí, quando eu visualizo, esse lado está maior do que esse. O pior é quando a gente está escrevendo alguma coisa e aí, do nada, fica uma linha, assim, tipo, maior ou menor do que a outra. E aí, isso fica ruim de se visualizar. Às vezes, isso pode acontecer muito. E aí, fica uma linha bem espichada, uma linha bem menor, uma linha média. E aí, aquele texto fica uma bagunça. Você olha para o lado direito da folha e ela está toda curvada.
Então, é importante que a gente pegue, selecione isso daqui e coloque em justificado quando a gente vai fazer os trabalhos, quando a gente vai fazer trabalhos de final de curso, principalmente, né? Importante a gente seguir essas coisas. Quando a gente estiver seguindo a BNT, a gente vai colocar em justificado, sempre, né? Pelo menos no corpo do texto. Aí vão ter algumas questões de citações, algumas coisas vão pedir outras funções, enfim, vai pedir outras configurações. Aí a gente organiza. Mas normalmente quando a gente vai escrever textos, assim, vamos colocar em justificado para que ele fique bom de visualizar. Bom, aí a gente vai ter aqui, por exemplo, os nossos marcadores que a gente falou. Então, aqui pode ter esses símbolos. No Word pode ser uns símbolos um pouquinho mais diferentes, né? Com desenho diferente, até porque o LibreOffice não pode copiar o Word, ou o Word copiar o LibreOffice. Então, às vezes, pode ser uns símbolos diferentes, mas todos eles são úteis para a gente. Então, aqui, por exemplo, eu coloco, ele vai me dar uma flecha, né? Aqui, por exemplo, se eu quiser colocar em número, então, ele vai mudar, né? Então, aqui vai ter várias funções para a gente estar colocando aqui. E serve quando a gente vai fazer item. Se eu der um enter, ele já me apareceu o B, porque ele já está vendo que eu estou fazendo a listagem de alguma coisa, né? Então, se eu der outro enter, por exemplo, se eu escrever aqui, peraí, dei um enter, ele me deu um B, eu vou colocar outra coisa. Dei outro enter, ele me deu C. Ele reconhece que eu estou fazendo uma lista, né? Os marcadores, numeradores servem para isso. Então, ele vai estar me mostrando isso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a função de desfazer e refazer, por exemplo, né? Vocês viram que eu apaguei, né, aquilo que estava escrito ali de exemplo. Então, como que eu faço, né? Rafael, eu não queria ter apagado tal coisa, ou eu não queria ter feito tal coisa. Como que eu faço? Eu clico em desfazer a ação. Clicando em desfazer, ele vai começar a voltar e vai aparecer tudo aquilo que já estava aqui, né? Então, ele vai começar a voltar, tudo que estava aqui e pronto, vai ficar assim. Mas agora eu percebi que eu voltei demais. Eu quero refazer essa ação, né? O que que eu faço? Eu quero refazer a função que eu tinha feito de excluir essas palavras. Então, eu vou clicar em refazer e ele vai estar refazendo o meu excluir que eu tinha feito aqui, né? Então, basicamente, são essas funções. Desfazer uma ação e refazer uma ação. Isso é bem útil, assim, quando a gente acha que fez alguma besteira, a gente pode usar isso aqui. Tá tudo bem e nada está perdido. Bom, essa aqui é a função de recuo. Então, se eu clico aqui, ele vai ir mais para frente, mais para frente, mais para frente, né? Estou clicando, ou se eu der um tab no meu teclado, vocês podem ver que vai acontecer a mesma coisa. Né? Peraí que eu não estou na frente aqui. Deu. Se eu clicar, ele vai ir para frente igual. Né? Então, o tab e essa função de recuo basicamente é a mesma coisa, né? Se eu quiser voltar agora, eu só vou clicar aqui e ele vai estar voltando, né? Então, aqui a gente vai ter também funções aqui que a gente falou dos espaçamentos entre parágrafos e espaçamentos normais. Né? Então, essas são algumas coisas até. Eu vou ver aqui para vocês se eu não deixei nada escapar. Ah, como salvar? Vamos fazer aqui, salvar esse documento aqui. Por exemplo, aliás, eu acho que eu vou ter que criar outro com vocês. Espera aí, um momentinho. Esse documento já está salvo, então é bem provável que eu não consiga fazer isso que eu queria mostrar para vocês. Mas bem, aqui ó, é o ícone do LibreOffice, tá? Eu tenho a versão 6.4, então vocês vão observar que no momento que eu abro ele, né, aqui ele vai aparecer os documentos que eu já tenho, né, tanto como apresentação, quanto um arquivo de texto, né? Tudo que eu já tiver feito com o LibreOffice vai estar aqui. Aqui ele vai me mostrar para criar, né? E aqui se eu clicar em arquivos recentes, por exemplo, ele vai começar a mostrar. Para documentos. Ah, tá. Aqui estão os documentos recentes. Aqui você cria. E aí, por exemplo, o documento Writer, né, vai ser para texto, a planilha vai ser do Calc, né, que é o que vale o Excel, a apresentação do Impress, né. Então, aqui a gente vai ter criar documentos, né. Isso é muito bom, porque a gente baixa e eles vão estar todos aqui. Tanto o documento de texto, quanto da planilha, da apresentação, né. Isso é muito bom. Então, eu quero criar um documento de texto. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir um documento do Writer. Pronto, agora eu tenho um novo documento. Eu vou escrever uma informação aleatória e aí vai ficar aqui. Agora eu quero salvar. Como que eu faço para salvar? Como a gente tinha visto, esse aqui é o íconezinho para salvar. E pode ver que aqui tem um pontinho vermelho me afirmando que eu não salvei. E aquilo que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, tá vendo? Esse íconezinho de salvar tá vermelho. Talvez esteja difícil às vezes para visualizar, mas é porque tá bem pequeno mesmo. Mas ele tá vermelho, me mostrando que eu escrevi algo e esse algo não foi salvo. Então, ele está me dando um alerta de que eu preciso salvar, senão, se acontecer alguma coisa, ele não se responsabiliza e esse arquivo vai sumir. Então, o que que eu faço? Eu vou clicar aqui em salvar e ele vai me abrir um diretório, ou seja, uma tela, me pedindo para onde ele vai salvar esse documento.
né? Então, eu vou clicar, por exemplo, na área de trabalho e vou colocar aqui um título. Né? Então, eu vou colocar um título 1 e aqui eu vou salvar. E aquilo que eu tinha falado para vocês, né? No Word, quando a gente quer salvar em PDF, a gente clica aqui. E mais ou menos por aqui ele vai aparecer PDF. E aí ele não aparece essa função no LibreOffice, porque no LibreOffice não é assim que se salva em PDF, né? Como eu tinha falado para vocês. Só que ele vai salvar em ODF, né? O LibreOffice ele salva praticamente todos os arquivos em ODF. E aqui a gente vai estar salvando. Pronto, salvei. Vamos fazer aqui uma conferência aqui, ó. E olha aqui. Título 1 tá aqui, né? Ele está salvo na minha área de trabalho, assim como eu tinha pedido para o software salvar. Então ele veio parar aqui. Ok, Rafa, mas isso aqui salvou como documento de texto, né? E às vezes o que acontece? Eu posso mandar como documento de texto para o meu professor, o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, se o meu professor não tem o LibreOffice para abrir, ele vai abrir com o Word. E o que, que pode acontecer? Esses são dois programas diferentes, eles são softwares diferentes. Então, o que pode acontecer é que no seu computador, às vezes, a formatação pode estar um pouco diferente do que no Word do professor, né? Por exemplo, então, às vezes, pode mudar algumas coisas. Então, você pode ter colocado num tamanho, e quando o professor vai abrir no computador dele, está em outro tamanho, né? Então, ele vai achar que você fez errado, mas não fez errado. É só porque os softwares, às vezes, são diferentes. Mas como que eu faço, então, para isso não acontecer? Basicamente, você salva em PDF. E como eu tinha explicado, o PDF ele é um tipo de arquivo que não dá para mudar, né? Então, assim, o PDF, se você tem um navegador, você vai conseguir abrir, né? De qualquer forma. Então, se o teu professor não tem LibreOffice, ou se ele tem Word, ou se ele não tem Word, ele vai abrir o PDF da mesma maneira, assim como você abre no seu computador. E aí, isso é ótimo, porque daí não muda as nossas informações, nem o que a gente tinha feito. Então, eu cliquei ali no ícone para exportar como PDF, e ele vai de novo abrir aqui e me pedir onde que eu quero salvar. Eu vou selecionar, por exemplo, quero salvar em downloads, eu quero salvar na área de trabalho, que eu vou definindo. Vou salvar novamente aqui na área de trabalho, um título aleatório. E aqui vocês podem ver, está escrito PDF. Então, esse é o tipo de arquivo que eu estou salvando. Salvei. Vamos ver se ele salvou realmente. Tá aqui. O arquivo, o nome bem aleatório, não vou nem tentar ler isso daqui, mas ele está salvo. É isso que importa, está salvo aqui no nosso computador da maneira que a gente pediu para o software fazer, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu passar antes de mostrar para vocês o cabeçalho. Ah, como imprimir, daí é a função aqui, como eu mostrei para vocês, que a gente vai estar clicando e ele vai estar abrindo a forma de impressão. Isso aqui vai dizer a quantidade de cópias, quais páginas que a gente vai estar imprimindo, qual impressora que vai imprimir na minha casa. E aí, se você clicando em OK, ele vai começar a imprimir, né? Aí aqui a gente vai ter visualizar a impressão, né? Se eu escrevesse mais alguma coisa bem abaixo aqui, por exemplo, eu ia visualizar isso aqui na minha folha, tá vendo? Aqui está visualizado e eu consigo ver. Esse é o tamanho da minha folha, né? De uma folha. Se eu tivesse mais uma folha, ia aparecer aqui do lado e assim por diante. E aqui ele vai me mostrando como é que isso aqui tá ficando, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora, acho que eu já passei. Basicamente era isso, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês só mais a caixa de texto, do que seria uma caixa de texto, né? Que é, na verdade, bem mais importante na apresentação do que aqui, mas aqui a gente também precisa usar às vezes. Então eu vou clicar aqui em criar uma caixa de texto, vou escrever algo aleatório e pronto, ele ficou aqui. Se eu quisesse escrever isso aqui, né, aqui eu talvez não conseguisse, né? E no momento que eu quisesse adicionar uma outra coisa, começasse a chegar aqui, eles iam começar num empate. Então eu quero escrever essa informação e deixar ela apenas aqui nesse espaço da folha. E aqui ela fica, não tem problema nenhum, né? Então, essa caixa de texto eu posso colocar onde eu quiser. E daí isso ajuda bastante quando a gente quer colocar no lugar que a gente quiser, isso ajuda bastante. Eu vou fechar o programa agora e vou abrir para vocês aqui na pasta. Deixa eu achar o modelo de cabeçalho. Tá, eu vou mostrar primeiro o cabeçalho para vocês e depois eu vou mostrar a capa. Basicamente, esse aqui é um exemplo de cabeçalho e eu quero pontuar para vocês que isso é apenas um exemplo, certo? Foi algo que eu fiz, eu passei para a Laura, eu passei para o Thiago, e aí eles me disseram o que devia ser mudado, como que devia ser feito, mas normalmente isso aqui não é obrigatório, tá, gente? Então, eu estou mostrando aqui como um exemplo, quando vai fazer o trabalho, enfim, né? Isso aqui é só um exemplo de como que você arruma as informações do seu trabalho, né? Então, colocando, eu estudo na instituição Farcampus Panambi, o nome do trabalho, por exemplo, se for um trabalho sobre exercícios de química, por exemplo, exercícios de outra matéria, sei lá, resistores elétricos.
eu vou colocar trabalho, exercícios sobre resistores elétricos, ou enfim, eu vou nomeando aqui. Então, isso aqui é só um exemplo de um template, vocês não precisam fazer isso obrigatoriamente, mas aí eu vou mostrar para vocês como que se cria um cabeçalho assim. Até algo bem importante que eu acho que é importante pontuar, né, Laura, que a gente não utiliza a logo do IFAR para trabalhos. E eu descobri isso faz pouco tempo. E eu fiquei bem quietinha na nossa chamada quando eu percebi. Eu fiquei, eu estou fazendo besteira. Porque eu sempre utilizei a logo do IFAR até para mandar exercício para a professora. Eu sempre botava ali bonitinho. E aí, quando a Laura explicou que não se pode utilizar, eu já cortei, já tirei dos templates, já não está mais lá. Então, isso é bem importante, né? E realmente faz todo sentido. Que a logo da nossa instituição é quase como um carimbo. Então, se a gente está lá escrevendo algo, fazendo exercício, por exemplo, né? E mandando para o professor, aquilo pode ter alguma coisa errada, aquilo pode ter uma informação totalmente sem pé nem cabeça. Então, às vezes, pode estar algo muito errado que o professor vai corrigir, e aquela logo de FAR é quase como um carimbo, né? Que me diz a instituição está concordando com isso. Mas aí não está, né? Pode parecer que é uma tempestade em copo d'água, mas na verdade é algo bem importante, né? Então a gente só utiliza logo, por exemplo, quando a gente vai fazer trabalho de conclusão de curso, quando a gente vai fazer aquelas apresentações de slide, né? De PPI, de TCC, daí a gente coloca, normalmente utiliza o template institucional, que já significa que é algo realmente que a instituição está ali dando total atenção, né? Até porque é algo que a gente desenvolve já com os nossos docentes, então tem uma supervisão do IFAR, tem uma supervisão. Então, aí a gente pode utilizar, mas normalmente trabalhos não vamos utilizar. Então, aqui é um cabeçalho sem a logo, depois a capa que eu vou mostrar para vocês também vai estar sem a logo. E aqui vai estar escrito a instituição, o nome do trabalho, o nome do aluno, o curso, a disciplina, a data do trabalho, né? Eu coloquei a data de hoje, mas a data do trabalho pode ser do prazo, pode ser do dia que foi passado, mas apenas para que o prof, quando receba, saiba basicamente de que período que era essa atividade que ele enviou. E aqui o professor ou professora, a gente coloca o nome, né, daquele docente que estivesse supervisionando a gente. Bom, eu vou criar aqui com vocês, basicamente, como que a gente faz um cabeçalho assim, né? Que eu vou mostrar depois a capa, que ocupa uma página inteira. Mas se a gente não quer fazer uma capa gigante com uma página inteira, a gente faz um cabeçalho em cima. E aqui, por exemplo, eu já ia começar a escrever, desenvolver o meu texto, os exercícios que o meu professor pediu. E aí aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um cabeçalho assim. Bom, aqui no LibreOffice a gente vai clicar em inserir forma, bem aqui no cantinho, tá vendo? Forma simples, tá escrito aqui. Eu vou clicar e vou clicar aqui, inserir retângulo, eu quero um retângulo. Então, eu agora já mudou meu mousezinho, tem um mais, de que ele vai criar alguma coisa na tela quando eu clicar. Eu vou clicar, vou arrastar e vou terminar aqui, eu quero respeitar a margem. Então, pronto, tá criado. Aí agora ele vai dar, tá vendo que mudou aqui em cima? Porque eu estou fazendo outra função. E ele vai me dar outras ferramentas a respeito disso aqui que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, eu quero mudar essa cor aqui, né? Então, eu vou colocar a cor da linha, eu quero preto. E eu não quero que fique esse azul aqui dentro, eu quero deixar branco. Então, eu vou clicar aqui, vou ir no branco e pronto. Né? Agora tá pronto. Essa linha tá mais fina por quê? Porque aqui eu tinha deixado um pouco mais grossa. Como que eu fiz isso? Clicando aqui na largura da linha, né? Eu fui aumentando, acho que eu botei 0,09. Mas isso aqui é só uma curiosidade mesmo. E acho que não era 0,09, ficou muito grande. Mas enfim, aqui dá para mudar a largura da nossa linha. Porém, se eu clico aqui dentro, não dá para escrever. Então, como que eu escrevi aqui dentro? Clicando e criando uma caixa de texto. Lembra que eu falei que a caixa de texto é uma escrita que você pode fazer em qualquer lugar da folha? Então, é basicamente isso. Eu vou criar uma caixa de texto aqui dentro mesmo. E agora eu consigo escrever aqui dentro. Né? Porque a fórmula é só um desenho que está ali. Né? Mas ela não é para escrever dentro. Já a caixa de texto eu escrevo onde eu quiser. Né? Então, eu criei exatamente em cima desse retângulo e agora tudo que eu escrever aqui dentro vai ficar aqui. Bom, daí como que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou escrever aqui o IFAR Campus Panambi, como está escrito ali em cima, né? E lembrando, gente, outra vez, isso aqui é apenas um template pra gente, tá? A gente não precisa fazer isso. Depois esqueci de um lado. A gente não precisa fazer isso obrigatoriamente nos trabalhos, é só uma curiosidade. Eu já vou colocar aqui o Rafa, tamanho. Oi. tu pode copiar e colocar tudo centralizado nesse segundo modelo. Mas aí acho que ele não vai, Laura, porque ele tá com um tab. E ele vai começar a cruzar
as linhas, eu acho. Deixa eu até... Sim. Tá, daí aqui eu vou dar um tab, ó, e ele é um espaço bem grande, ó, tá vendo? Ele é maior do que o espaço. Então ele vai indo, vai indo, vai indo, e aqui eu vou escrever o nome do trabalho. Até acho que eu tô escrevendo errado aqui. Eu vou botar direto um trabalho aqui, por exemplo, eu não sei por que eu estou com resistores elétricos na minha cabeça, mas vai ser resistores elétricos. Tá. Então esse aqui é um trabalho sobre resistores elétricos. Deixa eu ver que tamanho que tá aqui. Tamanho 16. Vou colocar aqui, tamanho 16. Pronto. Ficou com um tamanho maior. Vou apagar aqui. Pronto. Bom, agora eu vou ir para a próxima linha. Vamos clicar aqui. Vou tentar fazer igualzinho que nem tá ali. Deixa eu só selecionar aqui. E vamos botar em negrito, que vai grifar melhor as palavras. Aqui a gente vai ter o campus. Normalmente a gente bota em itálico. E aqui eu vou só tirar de novo, para ele poder ficar mais arrumadinho. Se eu quisesse algo mais ou menos assim, organizado ali dentro, mas isso é só vaidade mesmo, vai de cada um. Então aqui a gente vai ter o nome do aluno. Aí, por exemplo, aqui eu posso colocar direto o nome do aluno, ou só escrever nome do aluno, 2 pontos, e eu vou botar, por exemplo, Rafaela. Deu. E aí eu vou dar um tab, colocar a data de hoje, dia 2 de agosto. Já estamos em agosto, gente, não consigo nem pensar nisso, que eu já fico um pouco nervosa. O ano passou voando. Aqui eu vou colocar meu curso. Eu faço curso técnico em manutenção. E não vai caber tudo, eu acho que vou escrever só TMSI. E aqui eu vou botar disciplina, então. Aqui. Então, um trabalho sobre resistores elétricos seria eletrônica, por exemplo. Então, a disciplina é eletrônica, e agora eu vou precisar achar um professor de eletrônica. Eu vou botar o meu professor de eletrônica, professor Celso Rabelo. Porque é um trabalho assim. Bom, aí aqui eu vou diminuir, aqui ficou bastante grande, então eu vou botar aqui mais ou menos. Peraí, não foi? Por que não foi? Acho que agora vai. Foi. Tá. A única diferença que a gente teve aqui, na verdade, foi essa questão da espessura aqui, que eu não sei por que ele não aumentou. Mas basicamente é isso, gente. E aí a gente faz da maneira que a gente quiser, vai organizando as informações. E eu pontuo de novo, isso aqui é um template, né? E como a Lara dizia no nosso grupo do Whats, aí a gente pode fazer da maneira que a gente quiser. A única coisa realmente importante é que a gente coloque no mínimo o nome e a turma, eu acho, para o professor saber quem é que está falando. Eu acho que eu vi alguma dúvida, deixa eu abrir aqui. Configuração de 2 colunas. Também dá para fazer. Uhum, dá para fazer. Aí você vai colocar isso dentro da caixa de texto e aí ele vai ficar em 2 colunas. Mas aí vai de cada aluno também. Eu fiz em tab aqui, talvez para não ficar tão complicado para achar aqui. Mas dá para fazer também em 2 colunas. Aí ele vai criar 2 colunas aqui na nossa folha, assim como poderia ter mais, né? Então, basicamente, esse aqui é o nosso cabeçalho. Aí eu vou passar para vocês um template de uma capa que a gente poderia fazer. Novamente eu falo, também é outro template, a gente não precisa criar isso toda vez que for enviar um trabalho. Mas se for querer fazer algo mais organizado ou algo assim, aí a gente tem um exemplo aqui. E esses arquivos aqui, até eu vou, acho que junto com a apresentação, Laura, enviar lá no grupo do Whats daí. Se alguém quiser abrir no computador, ver como é que ficou a configuração, como é que fazia realmente, aí fica aqui. E essas aulas também estão sendo gravadas, né, gente? Então também fica salvo. Aí aqui vai estar escrito Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi. Eu tentei seguir que nem a BNT, que sempre pede para a gente colocar a organização em cima. E como a Laura dizia, a instituição sempre vem primeiro. Aí aqui vai ter uns espaços. E aí coloca o nome do trabalho, o nome do professor. Aqui tem mais um Enter, e aí o nome do aluno. Aqui tem mais um espaço, coloca o curso, a turma, a cidade e o ano. Daqui a gente mudaria as informações e ia estar colocando. Aqui nesse caso, se vocês quiserem, vocês podem simplesmente copiar e colar. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês salvem quando fizerem isso. Como assim salvar? Por exemplo, se eu quero fazer, eu vou até fechar aqui para mostrar. Eu não quero toda vez que eu criar um arquivo para fazer um exercício, fazer alguma coisa, né, um trabalho novo,
eu tenho que escrever tudo isso de novo, ficar ali contando, botando negrito, arrumando isso, né? Então, o que que eu faço? Eu, por exemplo, tenho na minha pasta do IFAR um arquivo de modelo que está sempre salvo. Sempre que eu vou criar um arquivo novo, eu só faço uma cópia, e aí na cópia eu faço trabalho e só mudo o título. Então, por exemplo, vai ter sempre salvo no computador de vocês um modelo que vocês façam a capa uma vez e salvo. E pronto, tá ali. Aí toda vez que vai fazer um trabalho, você vai vir aqui, no botão direito, por exemplo, você copia, você cola, e agora você tem uma cópia. Aí você abre essa cópia e agora é um arquivo que vai estar exatamente igual àquele outro. Aí você só vem aqui e começa a mudar as informações. Vai colocar o trabalho, sobre o que é o trabalho ABC, enfim. Aí você vai colocar aqui e muda as informações. E aqui para baixo, você começa a explanar o teu trabalho, os exercícios, o texto que você for fazer. Então, é uma ideia, assim, de deixar salvo. E não precisa toda vez refazer, não precisa toda vez ou criar um estilo. Enfim, dá para refazer assim. E aí você vai simplesmente copiar, colar e mudar as informações. E aí, no final, você só vem aqui e você vai mudar esse título, né? Porque aqui está escrito modelo de capa, exemplo de cópia. Você vem aqui, você renomeia e vai dizer sobre o que é o trabalho, enfim. Você deixa salvo e manda para o teu professor, né? Então, um exemplo, daí se eu quisesse salvar em PDF, a gente ia lá onde a gente mostrou, de exportar como PDF, daí ia ficar com esse símbolozinho aqui, né? Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês até, acho que amanhã, tô me confundindo já nas aulas, não é hoje. Mas amanhã a gente vai estar falando sobre o Impress. E se vocês tiverem alguma dúvida, até acho que, eu não sei se eu não deixei nada passar no chat. Eu tava olhando bastante pra tela. Tem Mas, uma pergunta da Patrícia ali, Rafaela. Ela disse que quando salva no Word, ela não consegue desfazer depois se ela precisa corrigir. E eu comentei que talvez ela tenha salvo em PDF, não no Word, porque no Word a gente sempre consegue revisar e atualizar, né? uhum. Eu até nem sei isso, na verdade. Mas deixa eu até abrir alguma coisa aqui e tentar fazer isso. Porque o Word tu muda Ah, eu qualquer acho que coisa em não, qualquer realmente. revisão. Deixa eu ver. É só em PDF que a gente não consegue alterar. Mas viu, Laura, eu acho que realmente ela tá certa. Deixa eu abrir qualquer coisa aqui. Eu acho que realmente não dá. Deixa eu ver se no Word isso acontece. Eu acho que não dá, porque realmente ele fica salvo e não Depois de fica na salvo, não dá memória. para mudar? Ó, aqui tá vendo que tá, ó, não é possível desfazer. Isso aqui é o Word, né, Hum. gente? Mas E no então é o Word LibreOffice, mais atualizado. No LibreOffice consegue, no Libre. deixa eu ver. Não consigo também. Ó, tá cinza, ele não me dá a opção, eu não consigo clicar. Realmente eu acho que é porque assim, por exemplo, por que que a gente perde os nossos arquivos quando cai a luz e não tá salvo, né? Isso acontece normalmente porque o computador tem dois lugares para salvar, tem memória RAM, tem o HD. Ele está sempre processando e usando essas duas. Só que quando a gente pega e salva o arquivo, ele vai estar levando para a memória principal. Nessa memória principal, ele fica armazenado. Eu posso desligar meu computador, eu posso ligar e vai estar aquele arquivo salvo. Agora, a outra memória, ela sempre, toda vez que eu desligo, ela apaga tudo que tem nela, né? Então, uma memória é mais rápida, outra memória é mais lenta. E aí, o que acontece? A gente está escrevendo ali com o computador ligado, ele vai estar salvando na memória mais rápido, para que a gente possa, quando eu clico no negrito, ele automaticamente fique o negrito, porque a outra memória vai ser bem mais lenta. Então, ele sempre vai estar usando essa memória mais rápida para eu salvar temporariamente os meus arquivos e tá aparecendo na minha tela. No momento que cai a luz, acabou. Tudo que tiver nessa memória, né, vai acabar sendo excluído, eu não vou achar mais isso. Por isso que eu falo para vocês, escreverem um pouquinho salvo, né, porque aí ele vai para a memória principal e isso fica salvo. Aí por que que eu não consigo desfazer uma ação depois que eu salvei, né? Porque daí ele já saiu dessa memória RAM e ele foi para a memória do HD. E aí não tem mais como a gente mudar, né? Porque ficou lá salvo, petrificado, digamos assim, e quando ele volta para abrir, aquela informação de, ele tinha escrito aquilo, e aí depois ele apagou, aquela informação se perdeu, né? Então não tem mais como a gente desfazer isso. Então isso até é bem chato quando a gente salva sem querer ou acontece alguma coisa, e aí a gente perde aquilo ali, mas realmente, acho que foi a Patrícia que perguntou, né? Sim, Não e o tem como a Manazé está gente. dizendo ali que também está perguntando se a gente consegue editar os arquivos do LibreOffice ou no Word, ou vice-versa.
Mas é estranho isso, vamos ver amanhã com o Tiago isso, porque eu consigo editar os meus arquivos do Word. Professora? Editar arquivos criados no LibreOffice Word. Sim, a gente consegue, sim. Eu posso até clicar, por exemplo, em outro arquivo aqui e clicar em abrir com, né, na pasta. Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui de modelo de capa. Eu posso clicar com o botão direito e aqui vai me mostrar abrir com, né? No caso, eu tenho o LibreOffice Word, então eu vou poder escolher aqui e mostrar para vocês. Então, eu quero abrir com o Word esse arquivo feito no LibreOffice. Como eu falei para vocês, às vezes pode mudar um pouco a formatação, mas normalmente dá certo, ó. Então, a gente pode ver isso aqui. Isso aqui eu criei no LibreOffice, né? E olha só como é que tá. Eu vou clicar aqui em visualizar a impressão, lembra para a gente ter uma visão geral. Cliquei. Olha só, é assim que tá na minha folha, tá vendo? Então, aqui deu certo, né? Mas, por exemplo, ele está perguntando, mas não desfazer uma ação já feita. Realmente eu acho que isso não dá certo, ó, porque aqui acho que até faz mais sentido ainda não dar certo, porque daí já foi feito em outro software, já é outra coisa que, por exemplo, assim, o Word não é responsável por saber de algo que foi feito no LibreOffice, né? Então ele não vai armazenar isso. E realmente se esse arquivo já foi salvo, enfim, não consegue desfazer. Olha, aqui tá cinza, então a gente consegue ver. Isso aqui é uma ação que eu consigo fazer agora, isso eu consigo fazer agora e tá em branco. Aqui tá mais cinza, tá me mostrando, ó, isso não é possível fazer. Né? Tanto que se eu clico aqui, ele não funciona em nada. Né? Então ele não acontece. Eu vou até tirar essa dúvida com o Thiago, se tem alguma forma de desfazer, né? Fazer algo assim depois de ter salvo, alguma coisa assim. Mas Isso, pelo que a gente tá vendo aqui, eu acho que não, mas vou tirar essa dúvida com o Thiago. Aliás, o Thiago tá aí? ainda não. Ok. Eu tava um pouco nervosa, eu não sabia se ele tava aí espionando ou não. Não, mas a gente pergunta para ele Uhum. para amanhã, a gente traz essa informação. Porque isso também foi curioso para mim, porque eu consigo editar os arquivos, mas eu quero ver agora com qual programa que eu abro que eu consigo editar. Não, realmente dá para editar os arquivos depois de salvo. O que não dá certo é desfazer uma ação depois de ter salvo. Então, eu salvei, fechei, aí depois eu vou abrir o documento e querer desfazer uma coisa que isso não dá certo. Mas editar dá. Tá. Editar dá. Uhum, eu posso abrir agora um arquivo aqui. Ó, pode ver que eu não tenho nada aqui aberto do LibreOffice. Aí eu vou querer abrir isso aqui, né? No modelo de capa. Isso aqui tá salvo, né? E agora vai abrir com o Word, porque eu tinha aberto com o Word. Peraí. Tá. Eu vou abrir aqui com o LibreOffice. Aí eu vou querer adicionar uma informação, vou querer editar isso daqui. Aí ele vai dar certo. Consigo mudar. Mas aí se fosse um PDF, por exemplo, vou até mostrar para vocês aqui. Aí se eu fosse querer abrir aqui num PDF, né? Eu salvei em PDF para mandar para vocês depois. Quando eu abro um PDF, eu não consigo mudar absolutamente nada. Agora eu cliquei para abrir a apresentação. Mas, enfim, é a mesma coisa. Se for uma apresentação, se for um arquivo de texto, se for uma planilha, qualquer coisa que for salvo em PDF, não dá para mudar. Né? Então ele fica imutável. Por isso que é importante que eu estava reforçando para você. Se é algo que o teu professor vai precisar comentar, vai precisar corrigir, é importante não mandar em PDF. Mas aqui eu cliquei para abrir esse PDF. Aqui, se eu tivesse, né, quisesse mudar essa apresentação, eu não consigo, né? Eu clico, eu não consigo mudar nada. Então, isso aqui não dá certo. O PDF é totalmente imutável. Por isso que isso é bom quando tu vai mandar para o teu professor, e aí que nem ali não sei quem tinha comentado, mas de abrir, de editar no Word, de passar pelo LibreOffice, enfim. Isso às vezes pode acontecer, de eu fazer no LibreOffice. Aí o meu professor vai lá abrir no Word, aí às vezes pode mudar algum detalhezinho, né? Então, até na PPI do ano passado, se não me engano, aconteceu algo assim com o meu grupo, da gente ter editado com um software, e aí o professor abriu em outro, e aí algumas coisas mudaram, né? Então, porque são softwares diferentes. Mas normalmente não dá nada, mas às vezes pode dar alguma coisa de uma formatação um pouco mais chatinha, de espaçamento, coisa assim, ele pode mudar. Mas, por exemplo, aqui o PDF sempre é imutável, né? Então a gente observa isso. Se o professor vai precisar editar, não manda em PDF. Agora, se eu quero que chegue intacto, sem nenhuma mudança e ele não vai mudar nada, aí eu posso mandar em PDF. Pelo que eu vi, eu acho que a Ju mandou, né, o link para presença. Sim, a Ju já mandou o link da presença, pessoal. Rafa, coloca de novo a capa ali do trabalho, da primeira apresentação do conteúdo de hoje. Daí, duas observações, pessoal, para vocês, ó. Na capa, a Ju usou o logo do Instituto Federal. Por quê? Porque é um curso proposto pelos servidores
do IFE, tá? Então, nós temos autorização de usar isso. Agora, no trabalho de aula de vocês não pode, porque vocês são só alunos, é como se fossem clientes de uma loja. Eu não posso chegar numa loja porque eu sou cliente, pegar o logo dessa loja e sair enfeitando algum material meu com o logo de outro, tá? Mas, se vocês apresentarem um trabalho em outra instituição, enquanto alunos do Instituto Federal, aí nesse trabalho vocês vão colocar o logo do IFE, porque vocês vão estar representando a instituição, tá? A Rafaela também comentou sobre o uso de cores e o formato das letras. Então, as regras da ABNT, elas são para todos os trabalhos escolares. Trabalhos acadêmicos é tudo que é produzido em uma escola, certo? Em uma instituição escolar. Não existe letra colorida, certo? A não ser que eu faça um banner de apresentação para um evento. Aí eu vou ressaltar alguma coisa, vou usar alguma cor, o gênero banner permite. Mas o trabalho acadêmico, todo texto, sempre é tudo preto. E a palavra campus em itálico, ela é uma regra institucional. Não é só porque fica mais bonito. Então, tem uma regra que saiu da reitoria, né, tem um documento que explana isso, que sempre que a gente usar campus Panambi, a palavra campus vai em itálico, certo? Achei interessante ressaltar esses pontos, porque quando a gente fala em formatação de trabalhos, não é só porque o trabalho fica melhor, mas porque existe uma regra, conforme a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que rege isso. E aí a gente precisa usá-las, né? Aprender a usá-las o mais adequado possível, tá? Rafa, tem mais alguma coisa ou podemos abrir para as perguntas em geral? Quem tem perguntas? Acredito que é basicamente isso, do Writer. Uhum. Da manhã a gente vai estar vendo o Impress, e aí são as únicas duas aulas que eu vou estar aqui nervosa com vocês. Então, depois vem a Ju e aí o Thiago, se não me engano. Então, a parte que eu vou estar com vocês é essa, do Writer, para texto, e amanhã a gente vai ver apresentações, que é o Impress. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar agora. Se alguém não tiver perguntado antes, quiser abrir o microfone, pode perguntar. Se vocês tiverem uma dúvida fora de hora, podem mandar um WhatsApp pra gente no grupo, ou se quiser chamar no particular, daí vai ter os administradores ali no grupo que vocês encontram. Aí vocês acham a gente, pode mandar as perguntas que vocês tiverem, talvez fora de hora. Daí o que eu pontuo para vocês é o seguinte, né? Como a gente tinha falado, vão ser feitos alguns exercícios ali no final. A gente sabe que vocês estão de férias, né? Então a gente não queria ser muito chato também de mandar uma lista gigantesca de coisas, né? Então, a gente fez, se não me engano, um exercício de cada aula. Então, dessa aula do ITER hoje, vocês vão ter apenas uma pergunta lá, quando a gente mandar para vocês. Então, é bem importante que vocês tenham prestado atenção, né? Como eu pedi no início. Então, são alguns detalhezinhos um pouco chatos que talvez a gente tenha pedido lá. Mas é algo bem básico, né? E como eu falei para vocês, a gente não viu tudo que tem no LibreOffice Writer, mas a gente viu o que é importante para a gente conseguir fazer um bom trabalho, para a gente conseguir fazer um trabalho segundo a regra, né? Então, a gente vai ter esses exercícios depois, mas vocês não precisam ficar preocupados, né, de anotar cada coisinha que a gente vai mandar todo esse material, né? Depois mandar a apresentação, mandar aqueles arquivos ali de capa, de cabeçalho, também vão junto para vocês terem uma base e poder revisar depois o que a gente passou aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu fico aí à disposição. Se alguém tá com vergonha e não quer perguntar na frente de todo mundo, pode chamar lá no WhatsApp sem problema nenhum, tá? Estamos totalmente disponíveis. Patrícia levantou a mão. Isso, vocês podem elogiar também, pessoal. A gente está aberto a receber elogios. Patrícia, fale. Rafaela, viu, pode dar uma pincelada lá nos estilos? Como é que faz?
Os estilos de letra, Patrícia? Não, lá quando tu vai fazer ela mostrou lá o campo lá dos estilos, onde é que tu coloca lá o título, como é que faz esse regramento. Deixa eu ver aqui, até eu não Ali, trabalho que tanto com tenha, LibreOffice. Pode falar. não, Aqui pode, tu diz aqui, dos estilos? isto, onde é que tem o título, daí, como que tu faz esse regramento que tu comentou. Uhum. Tá, deixa eu até ver aqui. Aqui, tá. Deixa eu até escrever alguma coisa aleatória aqui. Eu não sei se tu tá apresentando, não tá aparecendo pra mim. Eu parei de Parou de apresentar. apresentar, Rafa. É verdade. Maílson, tranquilo? Conseguiu acompanhar? Eu tava preocupada. Não por uma Wilson estar, né? Mesmo que a presença dele seja muito importante entre nós. Mas preocupada porque eu falo muito rápido. Foi tranquilo, Não, ele Rafa. conseguiu acompanhar, sim, bem tranquilo, conseguiu. Viu? Pensei, Tu gente, falou coitado. calminho, Rafa. Tá de parabéns. Tu vai ser uma ótima professora quando crescer. Ai, que bom. Obrigada, Laura. Ó, estão elogiando a tua aula, tava ótimo. Fico feliz. E foi algo que eu treinei bastante pra não falar muito rápido. Até o Thiago tava me perguntando detalhes. Rafa, tu tá nervosa? Eu, nervosa, gente. Tava, né? E tava. Tá. Então aqui a gente vai ter os estilos, como eu falei, são formatações de e-mail. Pode continuar falando devagar, tá, Rafa? Formatações meio prontas, sai de estilos pra gente formatar. Eu escrevi algo totalmente aleatório. Mas aqui ele vai ter, aqui do próprio LibreOffice, esses estilos. Então, vai ter título do documento, vai ter subtítulo, título 1, que são alguns. Eu não sei como que faz agora aqui no LibreOffice, que eu não uso muito ele, mas como que eu faço para criar um novo estilo? Deixa eu ver isso aqui no Word, que no Word eu uso melhor. Que daí ali no LibreOffice, se não me engano, ele não mostra direto as informações de formatação de cada um que está pronto. Deixa eu até ver aqui, que eu nem me lembro mais como é que faz isso daqui. Deixa eu ver. Pesquisar aqui. Que ele vai ter, deixa eu me lembrar. Eu não lembro exatamente como que ele cria até. Faz bastante tempo. Desde que eu usava isso, eu não estava mais usando mais. Mas se vocês quiserem, eu posso pesquisar e trazer amanhã. Eu não lembro exatamente como que cria, na verdade. Ele devia, se não me engano, ele tinha um botão bem em cima. Mas não sei mais onde é que era. Eu posso pesquisar e trazer para vocês amanhã. Daí, antes da gente ver o Impress, eu só passo isso para vocês. Realmente, eu não estou me lembrando. Mas ele tem como criar. Eu faço isso manualmente. Para carregar os subtítulos, eu faço isso ainda na contagem dos espaçamentos e manual para colocar os subtítulos. A pessoa não se atualizou. Quando eu fui fazer ajudar o meu pai com o TCC da faculdade dele, eu nem sabia que existia isso de estilos. E aí era um arquivo gigantesco. Eu não fazia a menor ideia que existia estilos. Então, assim, gente, imagina. Eu não lembro quantas páginas tinha. Eu acho que era quase 30. E a gente pegou cada um daqueles parágrafos, cada uma daquelas informações, a gente botou manualmente. Foi uma mão, assim, extraordinária. E aí depois, até quando eu descobri que existia esse tal de estilo, acho que foi o professor Renan no primeiro ano, eu descobri que tinha esse tal de estilos. Meu Deus, eu não sabia se eu chorava ou o quê. Porque foi muito trabalho em Páginas vão. que eu achou um texto longo, Rafa. Mas é longo já. É muito grande a explanação. E Mas quando eu a sei gente faz que isso manualmente em 200 páginas, 300, sim. é sofrido, gente. Mas agora tem esses mecanismos que salvam a vida, viu? Tá, então eu vou pesquisar e Mais vou trazer amanhã, perguntas? porque eu realmente não lembro. Amanhã a gente vê isso, a gente retoma daí os estilos, então. Perguntas, pessoal, mais alguma coisa que não ficou esclarecida? Verônica, ajudou, Verônica? Sim, pronto. Bem
Ela tá de parabéns, explicou bem. E a Marley aprendeu a arrumar os textos, Marley? Grande parte da aula dada hoje eu já tinha pego com meu irmão, que é formado, para fazer os primeiros trabalhos, mas eu sofri as primeiras vezes. Hoje daí já, vamos dizer assim, não era tanta novidade. Mas agora tu já sabe onde se mexer melhor dentro do texto. Com certeza. Muito bem. E a gurizada do primeiro ano aí, Emily? Professor, o Maílson aqui está dando os parabéns, que ele achou ótima apresentação, muito detalhado, rico em detalhes, parabéns. Obrigado, Maílson. Muito obrigada. Amanhã esteja aí de novo. Eu brincava até com a Laura que quando a gente fez o curso de Libras, né? Foi ano passado. Meu Deus, acho que foi ano passado já. Não foi esses dias, mas foi ano passado, né? Que a gente fez o curso de Libras, até o Maílson era praticamente uma professora, né? Que ele acompanhava a gente, daí ele que ensinava. E daí agora ia ser o contrário, né? Que eu ia estar mostrando um pouco da informática para ele. Então, algo bem legal essas trocas, essas voltas, digamos, que o mundo dá, da gente conseguir. É a vida, gente. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente está ali. Isso é ótimo. A gente aprende a se colocar no lugar dos outros. E olha, Maílson, foi ótima a tua presença, porque nós havíamos pensado o curso, mas todos ouvintes. E daí depois eu lembrei do Juliano, né? Que o Juliano é cego. Eu disse, e se o Juliano quiser fazer, como que a gente vai fazer? E a gente não está preparado, para te ver como a gente não está preparado ainda para acomodar a todos, né? Foi ótimo, você nos mexeu, nos motivou mais ainda. Mas eu tinha perguntado o que a gurizada do primeiro ano achou. A Emily estava ali, ela fazia um olhão assim, não entendo nada disso. Eu já tinha uma noção, até minha mãe é professora, então a maior parte dos documentos, das atividades que ela passa para os alunos sou eu que edito e arrumo. Também ajudo meu pai na faculdade, mas a Rafa explicou muito bem. Tá vendo, gente? Quando eu digo que eu precisava de uma secretária, não é só um desejo assim meu, viu? A mãe dela tem secretária, o pai dela tem secretária, por que eu não podia ter uma, né? Muito bom, né, teus pais terem secretária para assuntos diversos. Obrigada pela dica, eu vou acabar usando a minha como secretária. Mas, Marley, eu achei que tu tivesse colocado ela no curso justamente para isso. Aprendem com a mãe para me ajudar. Não vai poder escapar agora, né? Janaína, Andressa, Eduarda, Camille, quem quiser falar. A gente quer ouvir um feedback dos primeiros anos. Cadê o pessoal para representar? A Emily falou por ela, mas daí como ela já tá no serviço de secretariado dos pais... Foi ótima aula, gente. A Rafaela explicou muito bem. Acho que agregou bastante conhecimento para nós. Agregou. Que chique. Viu, gente? Pessoal, então... Se alguém não entrou ainda lá no link, daí entra agora, né? Que a Ju botou lá, de presença, né? Que é bem importante. E esse link nunca vai aparecer no grupo do WhatsApp, tá, gente? Então, vocês entrem aqui na chamada. Que é justamente pra gente saber quem que realmente estava aqui, né? Então, se a gente colocar no grupo, não faz muito sentido, né? Porque aí outras pessoas... Janaína, tu estava aí, Janaína? Ai, tava aí. Acho que tu não ligou a câmera, não te enxerguei aqui. Mas, enfim, a Janaína é minha colega. Que bom que tu tava aqui. Daí vocês entrem, né? Que daí se a gente colocasse no grupo, daí até quem não tinha participado ia acabar se colocando o nome, e aí não é justo com quem realmente está presente aqui. Então, daí vocês entrem. E até para contar a frequência, né? Para o final do curso vocês terem o certificado, tá? Isso. Então, coloquem a presença lá no certificado direitinho, antes que a gente pare, que a gente saia do ar. Porque após um tempo vai ser fechado o formulário, daqui a alguns minutinhos. Estou interrompendo a gravação, então. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Agradecer a atenção de vocês.